Eu quero meditar com os amados irmãos no seguinte tema: não queira aquilo que Deus não quer para você. Há coisas que queremos e que parece boa, ou que pensamos ou que achamos, mas serve de laço, de embaraço. O melhor lugar chama-se a vontade de Deus. Quando Deus, ou o que Deus dá, é bênção, mas o que Deus não dá, por maior ou melhor que pareça ser, pode não ser a bênção que pensamos que vai ser para nós. Nós temos neste texto Abimeleque, filho de Jerubaal, ou Gideão. E Abimeleque, ele queria ser rei, mas não era da vontade de Deus. Ele queria ser alguém grande, alguém importante. E há pessoas que põem na cabeça ser algo e não se importa com os meios para conseguir. Se são legais, se são ilegais. O importante para aquela pessoa é que consiga. Há uma lei na Bíblia que é irrevogável, a lei da semeadura. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala desta lei, e ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, aquilo ele ceifará. Só vamos, amados irmãos, colher aquilo que nós semear, aquilo que nós plantar é aquilo que nós vamos colher. Então, muito cuidado com o seu futuro, muito cuidado com o seu amanhã. Você terá ou receberá amanhã aquilo que você semear hoje. No versículo 7, nós lemos a seguinte escritura: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Jotão era meio-irmão de Abimeleque, também filho de Jerubaal. E ele foi um dos que escapou da chacina promovida por Abimeleque. No capítulo 8, no versículo
27, os israelitas pediram a Gideão que Gideão reinasse sobre eles, que Gideão, que o seu filho, que o seu neto, num reconhecimento de que Gideão era um homem de Deus, no reconhecimento daquilo que Gideão fez por eles, do grande livramento dado por Deus através de Gideão contra os midianitas, que debaixo de 7 anos estavam sofrendo. Então eles queriam que Gideão se tornasse rei sobre eles. Mas no versículo 23, você vai me acompanhando, Gideão disse: nem meu filho reinará sobre vocês, nem eu quero reinar, nem também o meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E Gideão prosseguiu: só lhe faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos, e eles disseram: de boa vontade te daremos. Como se fosse um despojo que era praticado nas guerras. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Gideão, com todo aquele ouro recolhido, ele fez um manto sacerdotal e colocou em sua cidade, ali em Ofra. Mas para Gideão, ou a visão de Gideão, aquilo era um troféu de Deus, pelo grande livramento que Deus dera contra os midianitas. Esta era a visão de Gideão, porque Gideão era um homem espiritual, porém serviu aquilo de laço. Por quê? Porque Israel prostituiu-se, fazendo daquele objeto um objeto de adoração, e ali Deus não se agradou. E por isso, mais uma vez, Midian, depois de ter sido subjugado pelos israelitas, tornou-se a erguer-se, e durante a vida de Gideão, a terra Deus concedeu ao seu povo, a saber, os israelitas, 40 anos de paz. Porém, quando Gideão morreu, Jerubaal, versículo 29, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por eles, com muitas mulheres, concubinas, e aí por diante. Mas no versículo 33 diz que Gideão morreu, ou seja, terminou o tempo de Gideão no meio do seu povo. E quando Gideão sai de cena, que é algo muito lamentável e triste, o povo voltaram, versículo 33, a prostituir-se com os balaíns ou balins, cultuando-os
ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. E o pior, não foram bondosos com a família de Gideão. Não houve gratidão. Eles se esqueceram. A Bíblia diz que o Deus deste século cega o entendimento dos homens. Para a gente entender esse texto que eu estou comentando, a gente vai primeiro dar um passo atrás em como tudo começou, para que a gente possa entender essa história tão complexa. Parece ser, mas não é. Nós vamos ver um povo que tinha promessa de vitória sobre todos os seus inimigos, subjugados durante 7 anos. Nós vemos um povo que tinha promessa de estar debaixo da bênção, onde pusesse a planta do pé, Deus abençoaria. Nós vamos encontrar esse povo empobrecido, morando em cavernas, e atemorizado e aterrorizados pelos seus inimigos. E tudo quanto eles cultivavam, plantavam, quando crescia o inimigo vinha aí, destruía. Eles não conseguiam nada. Você conhece alguém assim, que não consegue nada? Alguém que não passa por uma prova, mas alguém que só vive na prova, só vive na dificuldade, só vive na miséria, só vive reclamando. Mas entre aquele povo, numa situação caótica daquela, aparece Gideão. Vocês conhecem a história, malhando no trigo. E Deus se agradou de Gideão e o escolheu para ser libertador do seu povo, para ser um canal de bênção para o seu povo. E ele foi visitado pelo Senhor de uma forma teofânica, quando fala do anjo do Senhor lhe apareceu. E a Bíblia vai dizer que quando o anjo fez tecer um elogio, a primeira pergunta de Gideão foi uma pergunta de muita responsabilidade. Ele perguntou ao anjo: que é feito de todas as maravilhas que os nossos ancestrais falaram acerca do seu povo? Glória a Deus. E aí ele tomou ciência que a situação que eles estavam atravessando era porque Israel foram reprovados por Deus, fazendo aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. A desobediência, o pecado. Mas agora este povo se arrependendo, clama a Deus por causa dos midianitas. Deus ouve, o anjo se manifesta a Gideão e diz que vai estar com ele e que vai entregar os midianitas nas suas mãos. Glória a Deus. Gideão faz uma oferta
Depois Gideão faz uma prova. Depois Gideão entra para a guerra e Deus dá uma vitória ao seu povo através dele. A história de Israel mudou. Esteja certo de uma coisa, que Deus quer mudar a história das nossas vidas e das nossas famílias. E quem sabe para esta hora tão difícil, Deus não levantou você, para que você seja um canal de bênção, como Gideão foi, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, como Gideão foi, para que através de você uma grande vitória venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus. 40 anos, irmãos. Foi 7 anos apenas de sofrimento, mas foram 40 anos de paz, de tranquilidade. Porque Gideão ensinou o povo a andar com Deus, que é um segredo, obedecer a Deus e servir a Deus. Se a nossa geração andasse com Deus como devia andar, servisse a Deus como devia servir, obedecesse a Deus como devia obedecer, as coisas seriam diferentes. Estou falando da geração nossa que serve a Deus. Não estou falando do mundo. Estou falando da geração nossa que serve a Deus. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, amados irmãos, nos mostra que Gideão morreu. Gideão era o referencial do povo. E não é pecado você ter um referencial na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu ministério. Não é pecado. Agora o referencial não pode ser maior do que Deus. Paulo disse: sede os meus imitadores, vírgula, como eu sou de Cristo. Era como se ele dissesse: sou um espelho, olhe para mim, que você está vendo em mim Cristo. Glória a Deus. Era como Cristo, que disse, quando seu discípulo disse para ele: mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse: olhe para mim. Se você olhar para mim, você está vendo o Pai. Eu sou o espelho, eu sou o modelo, eu sou a réplica. É isto que Deus quer para mim e para você na nossa geração. Mas Israel não entendeu isso. Quando eles quiseram fazer de Gideão o seu rei, Gideão entendeu e disse: não reinarei sobre vocês. Então os seus filhos também não reinará o meu filho. O Senhor, versículo 23, o Senhor reinará sobre vocês. Irmãos, e o povo não quis. Gideão não quis, mas indicou o caminho certo. Deixe Deus reinar sobre as suas vidas. E eles não quiseram. Eles quiseram
Eles queriam a vontade deles. E é perigoso quando queremos que prevaleça a nossa vontade. Nunca querem, em circunstância alguma, que prevaleça a sua vontade. A vontade que deve prevalecer nas situações deve ser, sim, a vontade de Deus. Porque Deus sabe perfeitamente o que é melhor para a minha e para a sua vida. O próprio Jesus, quando ele orou, ele disse: contudo, ó Pai, não se faça como eu quero, mas se faça como tu queres. Aleluia. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar o reino e a justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Abimeleque, amados irmãos, ele foi aos seus irmãos e à sua mãe, aos seus irmãos da sua mãe em Siquém, e disse a eles e a toda a clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Ele foi persuadir. Ele foi persuadir o povo a recebê-lo como rei sobre eles. Não interessava para Abimeleque a posição de Gideão. Não importava para Abimeleque a posição que o povo tomaria. Ele estava disposto a todo ou qualquer custo governar, reinar sobre aquele povo. E ele pagaria qualquer preço, ele faria qualquer coisa, e não importava se dentro ou fora da vontade de Deus. Deus estava fora dos planos de Abimeleque. E é muito perigoso quando nós tiramos Deus de cena. Glória a Deus. Lamentavelmente o povo, por falta de entendimento, por falta de conhecimento e por falta de espiritualidade, tem servido de massa de manobra em muitas situações. Até mesmo para crucificar a Jesus. E há um adágio ou provérbio que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Isto não é verdade. Aquele povo foi enganado, foi iludido por Abimeleque. Abimeleque já não estava na vontade de Deus. A ambição de Abimeleque estava agora sendo um instrumento de Satanás para enganar o povo. Então observe que
ele criou uma situação, uma rebelião. Ele jogou o povo contra Gideão e contra a sua família, os seus irmãos. Ele disse: eu quero que vocês me digam uma coisa. Ele deu uma palavra que até parecia convincente. É melhor que um só homem reine ou que 70 reinem? Então ele conseguiu iludir, ele conseguiu enganar, ele conseguiu sabotar o povo. E quando ele deu essa palavra, ele colocou em questão a situação do governo. E agora ele diz, maliciosamente ele diz: lembre-se que eu sou irmão de vocês. Vocês não podem esquecer disso. Glória a Deus, que estamos em casa. Sou sangue do seu sangue. E os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Versículo 4: deram-lhe 70 peças de prata tirada do templo de Baal Berite. O meio: ilegal, imoral, indecente. Eles tiraram 70 peças de prata tirada do templo de Baal Berite, as quais Abimeleque usou para contratar desocupados e vadios que se tornassem seus seguidores. Primeiro ele se valeu do espírito de idolatria que contrariava a própria santidade de Deus e que Deus condenava. Trouxe as oferendas do templo, a prata, e por cima ainda contratou pessoas que não podia nem sequer estar no meio deles. A Bíblia vai dizer que eram pessoas desocupadas, pessoas vadias, descompromissadas, que nem sequer conhecia a Deus. Para quê? Ora, minha mãe sempre disse: meu filho, tenha cuidado. Com quem porco se mistura, farelo come. Ora, qual o interesse de Abimeleque, que queria governar sobre o povo, contratar homens vadios e desocupados? No versículo 5 vem a resposta. É porque tinha em mente ele cometer uma chacina. Tinha em mente ele matar. Eu disse matar. Matar seus irmãos. Glória a Deus. Filhos do seu pai. E a Bíblia vai dizer no versículo 5 que ele foi à casa do seu pai em Ofra, matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. O que ele queria, ele conseguiu. Glória a Deus. O que Abimeleque queria, ele conseguiu.
Glória a Deus. Mas, amados irmãos, nem sempre somos vencedores na vitória. Muitas das vezes nós perdemos na vitória, e muitas vezes na derrota nós perdemos, na derrota nós vencemos. Glória a Deus. Então nós temos aqui alguém que parecia um grande vencedor, alguém que estava sendo coroado, mas Abimeleque seguramente não era um homem feliz, porque ninguém consegue ser feliz com uma consciência dia e noite lhe acusando de um mal praticado. Glória a Deus. Imagina se ele conseguia deitar em paz. Deitar ele conseguia, dormir talvez não. A consciência não lhe permitia sequer ele viver de forma digna. Glória a Deus. Porque a consciência gritava dentro dele: você é um assassino dos seus irmãos. Você é indigno de ser rei. Você é indigno dessas vestes. Você é indigno desta posição. E não há coisa pior de que você está em um lugar que deve e parece ser de honra, e você não tem honra, e você não tem respeito, e você não tem aprovação de Deus e também dos homens, porque aqueles que ele contratou para assassinar eram os primeiros a apontar para ele e dizer: que rei o nosso, né? Queridos, isto é muito forte. Jotão escapou. Mas deixa eu mudar a frase. Jotão não escapou. Deus deu livramento a Jotão para que ele fosse uma voz profética no meio do seu povo, para que ele fosse o cinturão de Deus na vida de Abimeleque, para que Abimeleque não se esquecesse que ele não era rei, era um assassino, era um bandido, travestido de rei. A Bíblia vai dizer que quando a festa estava rolando, Abimeleque estava sendo coroado rei. Aí quem aparece? Jotão, filho de Jerubaal. Glória a Deus. Menino crente, corajoso, aleluia, como seu pai, que não teve medo de derrubar os postes ídolos de Israel e pôs a sua vida em jogo. E Jotão subiu ao cume do monte Gerezim, e disse a alto e bom som, gritando para que todos ouvissem: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Aí agora ele conta esta parábola. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. E disseram à oliveira: seja o nosso rei. Por quê? Porque a oliveira
ela reunia condições de reinar. A oliveira, porém, disse: eu, porventura, renunciaria ao meu azeite, com a qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? A oliveira tinha requisitos que preenchia a condição de dominar sobre o povo. Todavia, não quis. Então as árvores procuraram a figueira e disse: venha ser o nosso rei. De igual modo, a figueira rejeitou, dizendo: renunciaria os meus frutos saborosos e doces para dominar sobre as árvores. E depois procuraram a videira, disse: venha ser o nosso rei. A videira respondendo disse: deveria renunciar ao meu vinho que alegra os deuses, aos homens, para ter domínio sobre as árvores. Essas 3 árvores representavam para Israel a sua cultura, representava a sua economia, representava a sua vida nacional e era de grande valia e de grande importância para o povo de Deus. Mas as 3 disseram não. Disseram: não queremos nos envolver. Glória a Deus. E aí, finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. Por que procuraram o espinheiro? Porque as que tinham condições, as que iam representar bem, as que iam servir melhor, se negaram, disseram não. Estavam cada uma ocupada e preocupadas consigo mesmo. E aí apelaram para o espinheiro. O espinheiro, por sua vez, versículo 15, disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se na minha sombra. Olha para mim aqui. Porventura algum dos senhores, das senhoras, no sol causticante, já procurou ficar debaixo de um espinheiro para se abrigar na sombra dele? Tem alguém que já procurou? Certamente que não. Por quê? Por que não? Porque espinheiro não dá sombra. Na linguagem vulgar, cara de pau do espinheiro. Dizer: venha abrigar-se na minha sombra.
contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Não tinha sido rei ainda estava na campanha, mas já prometeu fogo, já prometeu matar, já prometeu acabar. Glória a Deus. Essa história era Jotão, de forma alegórica, contando ao povo, mostrando ao povo o que realmente eles haviam feito. E ele diz, no versículo 16: será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? É uma pergunta. Ele apela para a consciência. Será que vocês foram sinceros? Segunda pergunta: será que vocês foram justos com Jerubaal e a sua família como ele merecia? Irmãos, nunca devemos nos precipitar na tomada de decisões das coisas, porque podemos estar sim ofendendo a Deus e até lutando contra Ele. Oh, aleluia, aleluia. Aí Jotão disse: meu pai lutou por vocês, meu pai arriscou a vida para livrá-los das mãos dos midianitas. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram seus 70 filhos, e na mesma rocha que vocês mataram, que vocês assassinaram, digo, vocês estão proclamando Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre a cidade de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Vocês foram convencidos pela amizade, por um laço familiar, de colocar alguém digno, de colocar alguém sem condição para governar, para reinar, para dominar. O que é que está faltando? Será que a consciência não diz nada? No versículo 19: se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, se vocês agiram com sinceridade para com Jerubaal e a sua família, alegre-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Isso foi profético, guarde isso aí, que é o versículo 19. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque, consuma a cidade de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Ou seja, se não é assim como eu estou profetizando, ele só faltou dizer isso, no nome do Senhor, mas certamente era o Senhor que estava usando Jotão. Ele disse: se não é assim, vocês verão
quando ele terminou a mensagem, no versículo 21, a Bíblia diz que ele fugiu para bem longe de Abimeleque. O tempo passou. 3 anos Abimeleque governava Israel. Quando Deus, me acompanha aí por favor, estou no versículo 22. 3 anos, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Irmãos, esta expressão Deus enviou não isenta a responsabilidade de Abimeleque. Esse Deus enviou quer dizer, Deus permitiu a manifestação do mal que existia no espinheiro. Espinheiro não tem sombra, espinheiro tem espinho. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E ele disse com a sua própria boca: se não for assim, saia fogo do espinheiro, ou seja, saia fogo de mim, queime vocês. Estava se cumprindo. Versículo 23. Um espírito entra em Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isto aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seus irmãos, em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. O crime hediondo praticado por Abimeleque, Deus não se esqueceu. Tanto tempo se passou. Por quê? Porque o propósito de Deus era perdoar Abimeleque, porque Deus é amor. Mas nunca houve nele arrependimento. Porque você faz as coisas erradas e não acontece nada. E você pensa que está tudo certo. Está não, meu irmão. Haverá um dia de prestação de contas. Estou falando da eternidade não, estou falando daqui. Deus está dando tempo de você se arrepender das suas maldades, das suas calúnias, das coisas que você faz e fez para prejudicar outrem. Aí Deus dá tempo. Aí você não muda, não se arrepende, a consciência não se desperta. Aí Deus tira um muro de proteção e o diabo bate de frente. Aleluia. A Bíblia vai dizer no versículo 25 que os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passaram por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujo cidadão confiava nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Olha, quem é Abimeleque para que o sirvamos? Ou seja, nós sabemos que ele está lá na posição de rei, mas ele é um assassino. Ele é indigno. Não devemos a ele respeito. Não devemos a ele honra. Por que vamos servir?
E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal e não é Zebu o seu representante? Sirvamos aos homens de Amor, pai de Siquém, porque servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Escute. Quando Zebu, governador da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fique à espera no campo, e de manhã, no nascer do sol, avance contra eles com a sua tropa, ataquem e destrua. E Abimeleque fez exatamente isso. Preparou a emboscada em Siquém, 4 companhias, e saiu ao encontro na porta da cidade. Abimeleque e seus homens puseram a emboscada. Quando Gaal soube, viu, eles desceram do alto das colinas e fugiram. Mas Gaal tornou a falar: veja bem, gente, está descendo da parte central do território uma companhia, está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. E Zebu disse: onde está toda aquela sua conversa? Você não disse que Abimeleque, quem era ele para que o sirvamos? Não é esses os homens que você ridicularizou? Sai à luta contra eles. Gaal conduziu todos os cidadãos de Siquém, lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. E Abimeleque permaneceu em Arumá. E Zebu expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias, armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e os atacou. Abimeleque e as tropas estavam com ele e avançaram até a porta da cidade. Entre 2 companhias avançaram do campo e mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matou o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou, saindo sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo. E Elberim, quando Abimeleque soube que havia reunido ali, ele e seus homens subiram ao monte Salmão, apoiou um machado, cortou um galho de árvore, pôs os ombros. Então deu estas ordens aos homens com ele: rapidamente faça o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos, levaram e colocaram naquela fortaleza, incendiaram e matou todo mundo com fogo, cumprindo-se. Talvez os irmãos estejam, vai chegar aonde? Até agora o tal Abimeleque continua vencendo. Até parece que Deus estava ao lado dele. Mas escute. A seguir, versículo 50. É aqui que a gente vai concluir. O fogo que ele prometeu, ele cumpriu. Saiu dele e queimou aqueles que lhe fizeram rei. Mas agora, esta batalha, a Bíblia diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. E esta guerra aqui não era de homem nenhum. Esta guerra era de Deus. Porque o problema de Abimeleque foi com Gideão ou Jerubaal. A seguir, versículo 50, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte,
para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, versículo 53, a igreja vai ler. Versículo 53, o que é que diz? Deu uma paradinha. Porém, uma mulher. Não foi um homem, não foi um guerreiro, foi uma mulher. Porém, uma mulher, que foi que fez a mulher? Pronto, tome seu burro. Arrebentou com o crânio dele uma mulher, que era desonra para um homem ser morto por uma mulher, principalmente um rei. Era a maior vergonha. Então a mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque, rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Glória a Deus, mas ela matou mesmo. Glória a Deus. Por quê? Todo este mal sobreveio sobre Abimeleque, porque ele quis o lugar que não era dele. Não queira o lugar que não é seu. O que é seu é seu. O que é do seu irmão é do seu irmão. O que Deus te prometeu ninguém toma. E acabou-se. Tem pessoas invejosas. Tem pessoas que não conseguem crescer, porque fica com um olho naquilo que o outro tem, com ambição. Não é pecado sonhar, queira ser grande, queira ter tudo, desde que este tudo esteja no centro da vontade de Deus. Aleluia. Diz que uma criança, ela queria ser grande, e todo dia dizia: pai, eu já estou grande. E o pai olhava: não, meu filho, está pequenininho ainda. Aí quando foi um belo dia, o menino se acordou, começou a gritar no quarto, gritou bem alto. Aí o pai correu, disse: pai. Disse: que foi, meu filho, o que aconteceu? O pai chegou lá com o coração, disse: estou grande, meu pai. Disse: como, meu filho? Disse: olha, todo o tamanho da cama. Disse: não, meu filho, você está atravessado. Estou atravessado. Você não está grande, você está atravessado. Fique na posição que Deus quer, que você vai descobrir que você não está grande. Que Deus em Cristo te abençoe.